Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz: a lei e os profetas vigoraram ou duraram até João. A partir daí, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Tem algumas versões bíblicas que diz: todo homem emprega força para entrar nele. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra profeta vem do hebraico e significa porta-voz, boca de Deus. Leiam, por gentileza, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Em hebraico se pronuncia Nabi. No Antigo Testamento, os profetas eram bem conhecidos e respeitados. Meus queridos irmãos e amigos, podemos dizer, à luz da palavra de Deus, que existia um ministério profético que era bastante atuante. Atualmente, ou com a vinda de Jesus o Cristo, esse ministério, conforme era no Antigo Testamento, deixou de existir. Dentro desse ministério profético, conforme era no Antigo Testamento, João Batista foi o último profeta e teve um papel ou uma responsabilidade crucial, que foi anunciar a chegada do Messias e preparar-lhe o caminho. E com a chegada de Jesus, o Cristo, o foco, o ponto para onde se converge é o Evangelho do Reino. Com a chegada de Jesus, o Cristo, na plenitude dos tempos, e com a ascensão de Jesus, o Cristo, e a vinda do Espírito Santo para o substituir, a igreja foi presenteada pelos dons espirituais outorgados pelo Espírito Santo. E dentre os 9 dons espirituais outorgados, presenteados pelo Espírito Santo, existe o dom de profecia, mas não como sendo um ministério profético, como era no Antigo Testamento. Leiam, por gentileza, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. Meus queridos irmãos e amigos, a maioria das versões bíblicas dizem: a lei e os profetas vigoraram ou duraram até João Batista. Prestem muita atenção no que vou lhes dizer. As palavras vigoraram e duraram não existem no original grego. Reparem bem que na Bíblia essas palavras estão com letras diferentes. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16, no original grego está da seguinte maneira: a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Por que profetizaram até João Batista? Porque tudo o que foi dito e profetizado a respeito de Jesus, o Cristo,
terminou em João Batista, que foi o último profeta que foi escolhido por Deus para anunciar e preparar o caminho para a vinda de Jesus o Cristo. A lei aqui refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá ou Pentateuco, que contém as leis e mandamentos dados por Deus a Moisés. Os profetas aqui são os livros proféticos do Antigo Testamento que contêm as mensagens e predições dos profetas sobre a vinda de Jesus o Cristo e o reino de Deus. É como se disséssemos, preste atenção, é como se disséssemos que, abre aspas, a respeito do Messias, ou com relação ao Messias, a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, que são os livros proféticos do Antigo Testamento, profetizaram até João Batista. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Portanto, prestem atenção e muita atenção. Portanto, este versículo não está dizendo que com a vinda de Jesus o Cristo, na plenitude dos tempos, a lei e os profetas deixaram de existir. A lei e os profetas acabaram, a lei e os profetas foram abolidos. Essa é a explicação e não existe outra. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos amigos. Inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. É muito importante para nós. Ajudem-nos a levar essas verdades bíblicas para aquelas pessoas que a interpretam erradamente. Um grande e carinhoso abraço.